A medicina medieval trabalhava em grande parte por suposições. Nos dias da peste negra, existia uma compreensão rudimentar de como as doenças funcionavam. Em um tempo comandado pela religião, essas doenças eram relacionadas a questões morais. Olá, viajantes da história! Hoje vamos falar sobre como as pessoas da Idade Média lidavam com as indesejadas DSTs. Ficou curioso? Então já deixa o seu super like, previna-se e sem mais demora, vamos ao vídeo. DST como punição por atos imorais. Sem uma base sólida para saber o que causava as doenças, as pessoas medievais tiveram que inventar suas próprias teorias sobre como as doenças se propagavam. Para as pessoas que contraíam DSTs e eram conhecidas por frequentar os estabelecimentos noturnos, alguns poderiam supor que quaisquer doenças tivessem sido causadas não pelo contato físico, mas pelo pecado cometido. Mesmo as relações íntimas serem consideradas pecaminosas, as pessoas que usavam como forma de trabalho eram um pouco mais toleradas. Apesar disso, o pecado tinha consequências e muitos acreditavam que a fornicação levava a punições físicas, que agora denominamos DSTs. Culpar as trabalhadoras pelas DSTs. Como a Europa medieval era uma sociedade cristã e patriarcal, as mulheres eram vistas como mais fracas e inferiores. Elas eram frequentemente consideradas tentações no sentido ruim do termo. As meninas trabalhadoras não eram tratadas com respeito, especialmente quando se tratava de DSTs. Elas eram frequentemente consideradas portadoras das doenças e poderiam ser banidas das casas de banho por carregarem a doença ardente. Quando o homem contraía uma doença, ele poderia culpar as relações com as mulheres. Não com uma única mulher que pudesse carregar a doença, mas com todo o gênero, e por isso recorrer ao envolvimento com os homens para evitar contrações futuras. As mulheres eram consideradas portadoras e punidas por isso, apesar de serem os homens que apresentavam sintomas das DSTs na época. Lepra era um termo geral para muitas doenças, incluindo DST. Como os medievais não usavam a mesma linguagem que nós usamos hoje e não tinham conhecimento de como as doenças funcionavam, existe a possibilidade de muitas doenças terem sido nomeadas como uma só. A hanseníase era um diagnóstico comum para qualquer pessoa que aparecesse com uma erupção cutânea potencialmente considerada leprosa. Da mesma forma, até mesmo a sífilis, uma DST distintamente diferente, era considerada como sendo causada por uma jovem trabalhadora envolvida com um leproso. Todas essas enfermidades estavam ligadas à imaginação medieval e ao pecado, tornando-as difíceis de serem distinguidas uma das outras. Os preservativos. Já nos anos 1500, o italiano Gabriele Falloppio desenvolveu um preservativo especificamente para a prevenção da sífilis, feito de linho e embebido em produtos químicos. A invenção mostrou ser muito eficaz. Na fase de teste, nenhum dos 1.100 homens que a usaram contraiu sífilis. O preservativo era segurado com uma fita cor-de-rosa, que também tinha o objetivo de atrair as mulheres. Embora não haja muitas informações a respeito do quão amplamente foi utilizado, os preservativos têm uma longa história. Falópio não foi o primeiro nem o último a desenvolver um objeto que tentasse impedir a gravidez e as doenças. Sífilis, a doença de ninguém. Além de ser considerado uma punição pelas imoralidades, a sífilis era considerada uma doença estrangeira na maioria dos lugares. Na Itália, Alemanha e Inglaterra, eles chamavam de doença francesa. Já os franceses a chamavam de doença napolitana, jogando a culpa de volta para a Itália. Os russos a chamavam de doença polonesa, os poloneses de doença alemã, os turcos de doença cristã. E as populações hindu e muçulmanas no norte da Índia culpavam umas às outras. Há muitas teorias sobre de onde a sífilis pode ter surgido, mas na era medieval, a conexão com a imoralidade e o estrangeiro serviu para demonizá-la ainda mais. Quantas DSTs existiam nos tempos medievais? Pesquisadores modernos podem fazer suposições sobre o que as pessoas com DSTs da era medieval experimentaram, mas é importante notar que eles não utilizaram a mesma tecnologia que nós utilizamos hoje.
Podemos supor que a sífilis e a gonorreia existiam na era medieval, mas não eram conhecidas por esses nomes. O que eles conheciam por doença ardente pode ter sido a gonorreia, mas não temos como saber se cada caso era de fato gonorreia ou se outras infecções também eram chamadas assim. Embora as pessoas naquela época não tivessem que se preocupar com doenças modernas como HIV, não podemos ter certeza exatamente com quais doenças estavam preocupadas, exceto aquelas que estavam sendo amplamente tratadas, como a sífilis. Tratamento? Melhor não. Como a maioria dos médicos da Idade Média trabalhava principalmente sob a teoria do humor, que era a ideia de que as pessoas são compostas de elementos que devem ser equilibrados para manter a saúde, os tratamentos para DSTs eram geralmente ineficazes. Para as meretrizes que precisavam manter sua aparência para trabalhar, não era tanto a respeito de tratar doenças, mas sim de encobrir os sintomas usando corantes, gorduras animais e minhocas. Até aí tudo bem. Alguns tratamentos tinham efeito contrário, sendo extremamente prejudiciais à saúde. O mercúrio era comumente usado contra a sífilis. Os doentes tinham que esfregar o produto químico diretamente na pele. A exposição ao mercúrio pode levar ao comprometimento da função cognitiva e até mesmo à morte com o uso prolongado. Colocar sanguessugas ou mesmo acertar as partes íntimas com um objeto pesado também foram propostos como tratamentos, nenhum dos quais teve qualquer efeito real sobre as DSTs, como já era de se esperar. Ter relações com uma virgem para curar a DST. Embora os médicos medievais não entendessem como funcionavam as DSTs, eles tinham bastante propostas de cura. Considerando que essas doenças eram vistas como punição por transgressões morais, com a lógica medieval, a virgindade se tornou a cura natural. O que realmente aconteceu foi que essas mulheres contraíram as infecções e depois foram punidas pela sociedade por serem consideradas impuras. Tratamentos exclusivos. Baseada na teoria do humor e por suporem que cada pessoa era a única responsável pela infecção, os tratamentos eram feitos sob medida para o indivíduo e não para a doença. Se uma pessoa apresentava sintomas de sífilis, como erupções cutâneas ou febre, os médicos tratavam essas causas de acordo. Acreditavam que a abundância do chamado humor pituita, um elemento aquoso também conhecido como catarro, causava sífilis. Para isso, os médicos indicavam que se cuspisse muito, para literalmente pôr a sífilis para fora. Vinagre e urina como tratamentos. Alguns médicos medievais sugeriram que qualquer pessoa que tivesse relações com pessoas infectadas lavasse seus genitais depois com vinagre e urina. Obviamente, nenhum deles ajudou a evitar a propagação das DSTs, mas os médicos sempre tinham uma carta na manga, como por exemplo, cortar a carne afetada. E você, já tinha parado para pensar a respeito do assunto? O que achou? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.